justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, pois o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, pois o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau os seus caminhos, e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau os seus caminhos, e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem, ele vem, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá, e sua justiça prevalecerá.
passos para aquela cruz revelaram o caminho para os meus pés. Antes eu te conhecia só de ouvir alguém falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Tua vida, Jesus, me ensinou como deveria ser a minha. Teus passos para aquela cruz revelaram o caminho para os meus pés. Antes eu te conhecia só de ouvir alguém falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Antes eu te conhecia só de ouvir alguém falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Lindo Jesus, Jesus, lindo Jesus, eu pertenço só a ti. Lindo, lindo Jesus, lindo, eu pertenço só a ti. Oh, oh, graça e a paz, como é bom estarmos juntos novamente. E sabe, não existe melhor lugar de estar a não ser a presença de Deus. Você está de parabéns porque está aí conectado conosco. E a palavra de Deus, ela é vida, ela alimenta, ela salva. E por isso eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar para que você receba o melhor de Deus nesse momento, porque você está conectado neste culto online. Vamos orar? Feche os teus olhos aí, aonde você está. Senhor, nós te agradecemos tanto, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estar na tua presença, Senhor, neste dia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, ó Pai, essa pessoa, ó Pai, essa família que está conectada agora, Senhor, através deste culto online. Senhor, que o Senhor derrame, ó Pai, da tua graça, do teu poder, que o Senhor realmente fale, ó Deus, com cada coração agora, ó Pai, que vai estar participando, ó Deus, da palavra, que é uma palavra poderosa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, com providência sobre essa casa, sobre essa família, e a tua graça e o teu poder estejam sobre cada um agora, em
em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, as pessoas que escolhem estar na presença de Deus, aprendendo mais, cultuando ao Senhor, essas são inteligentes. E você é uma delas, né? Porque você está aqui conectado, está online neste culto poderoso, maravilhoso. Então, vocês são muito inteligentes e eu quero te dizer que você é muito, muito bem-vindo. Olha, muito obrigada mesmo, porque você fez a melhor escolha neste dia. E eu quero também encorajar você a estar sempre ligado aqui conosco. E se você pode, venha participar também nos nossos cultos presenciais. Olha, os nossos cultos presenciais estão assim muito gostosos e poderosos mesmos, porque é muito bom quando nós estamos todos juntos adorando ao nosso Deus. E agora então chegou aquele momento gostoso de você então fazer uma selfie sua assistindo o culto, e aí enviar aí pelo WhatsApp para os seus amigos, compartilhar o link, e assim nós vamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. E eu quero que você continue bem ligado conosco, né? Todo o decorrer desse culto, porque tem muita coisa boa ainda para acontecer. Nós temos ainda uma palavra muito forte aí para o seu coração. Fica ligado ainda aí, tá? E agora nós temos o privilégio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre finanças. O que você diz sobre o que você acredita. Aquilo que você acredita é aquilo que você é. Por isso é importante nós avaliarmos e ajustarmos aquilo que nós acreditamos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre alinharmos os nossos pensamentos e as nossas crenças sobre finanças, de acordo com duas inteligências. A inteligência científica, aquilo que a ciência e os estudos mostram, que é o jeito inteligente de administrar e fazer uma boa gestão das nossas finanças, e também da inteligência bíblica. Mas hoje nós vamos falar sobre a inteligência bíblica. É importante nós lembrarmos que essas duas inteligências, elas se complementam. E existem 4 tipos de pessoas ou grupos em relação a esse sistema de crença. Primeiro, aqueles que pautam sua vida apenas na inteligência científica. Faz cursos de finanças ou economistas, entendem muito sobre essas verdades científicas sobre dinheiro. O outro grupo de pessoas são os seguidores de Jesus, que pautam somente na inteligência bíblica. Já outro grupo que não pauta sobre inteligência nenhuma, né? Então está mais perdido do que cego em tiroteio. E o quarto grupo são aqueles que aprenderam a inteligência científica e a inteligência bíblica. E aí nós queremos falar sobre a vida financeira de Abraão, que nos dá assim um grande exemplo, porque ele pautou a sua vida financeira nos princípios de Deus. Então a Bíblia começa assim a falar de Abraão lá em Gênesis 12. E é muito interessante que nessa área financeira, lá no capítulo 14 de Gênesis, nós vemos Abraão aparecendo ali, e o contexto é guerra. Alguns reis se uniram para guerrear contra outros 5 reis que se rebelaram. Esses 5 reis eram subjugados a esses outros 4 reis e pagavam impostos desde 10, 12 anos, todo esse tempo pagando impostos, e eles se rebelaram.
não vamos mais pagar impostos. E aí então teve uma guerra e eles perderam tudo. Um desses reis era o rei de Sodoma. E você sabe quem é que morava lá em Sodoma? O sobrinho de Abraão. Então vieram contar para Abraão que Ló, o seu sobrinho, foi sequestrado com todos os seus bens. E então Abraão pegou alguns homens que sabiam usar a espada, treinados nas batalhas, convidou mais alguns reis aliados e foi para a guerra. Eles venceram aqueles reis e pegaram tudo o que eles tinham roubado e pegaram todos os despojos. E Abraão, depois de toda aquela riqueza, ele faz algo extraordinário que está registrado em Gênesis 14, versículos 18 a 20, que diz: E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Nós temos aqui a primeira menção de dízimo na Bíblia. Nós estamos vendo que o primeiro dizimista da Bíblia. Outro patriarca também que menciona o dízimo depois de Abraão é Jacó. Quando ele faz aquele pacto com Deus, lá em Gênesis 28, de 20 a 22, diz assim: Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Agora eu te pergunto, e quem ensinou sobre o dízimo para Abraão e para Jacó? Já que Moisés não existia, já que não tinha evangelhos e não tinham lá os pastores para ensinar, quem ensinou? Foi o mesmo que falou para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O próprio Deus, porque isso é um princípio. Dízimo não é lei, como alguns costumam argumentar, que não dão o dízimo porque é lei, é da lei. Moisés não existia e veio a existir 300 anos depois e já tinham dizimistas. Presta atenção, olha, dízimo não é lei, é demonstração de fé. Se você entende esse princípio e consegue entender que é a razão porque nós devemos fazer isso, eu te garanto uma coisa: você vai entrar numa experiência espiritual extraordinária com Deus. Então eu quero convidar você nessa hora para orar, enquanto você tem a oportunidade de aplicar esse princípio na tua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, Pai, que o dízimo é um princípio, ó Deus, que é um ensinamento do Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, sermos abençoados, ó Deus. Por isso é que nós queremos colocar em prática agora esse princípio, ó Deus, entregando a Ti, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta. Pai, que o Senhor realmente abençoe, ó Deus,
cada um, ó Pai, que está, ó Deus, que tem, ó Pai, esse coração, ó Deus, que está, ó Deus, colocando em prática, ó Deus, esse princípio que vem do Senhor. Pai, abençoe essa pessoa, abençoe essa casa, Senhor, abençoe, ó Deus, as finanças de cada um, ó Deus, a dispensa de cada um, Pai, em nome de Jesus, que cada um possa ter uma experiência, ó Deus, com o Senhor, sobrenatural, de ver, ó Deus, o Deus que tem todo o poder nas mãos, trazendo o que o Senhor tem de melhor sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Vazio, eu me prostro aos teus pés outra vez. O teu amor constrange o meu coração, curando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Jesus, eu te amo, meu Jesus, eu te amo.
fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Olá, família! Está começando mais um Paz News e temos novidades incríveis. Então fiquem ligados para ficar por dentro de tudo que vai acontecer na nossa semana. Vem comigo! Na próxima terça-feira, nós retornaremos com os nossos Tadéis de forma presencial. Olha que demais! Iniciaremos às 19h30 e estamos muito felizes e estaremos aqui esperando por vocês. A família Paz Church não para e os eventos estão com tudo. Olha só, alguns dos nossos Life Groups já voltaram de forma presencial. Se você ainda não faz parte de nenhum Life Group, entre em contato com um dos nossos líderes de rede e eles estarão te passando todas as informações. Toda sexta-feira, às 18 horas, acontece o Life Group Kids. As nossas crianças continuam de forma online, então papai e mamãe continuem incentivando a participação de seus filhos. Tem sido incrível estarmos juntos e celebrando ao Senhor todos os domingos. Continuem fazendo a sua inscrição, se programem e participem no horário escolhido, às 8 horas ou às 18h30. Se você ainda não pode participar dos nossos eventos presenciais, não se preocupe. Os cultos de celebração continuam online, às 19 horas, no YouTube e também no Facebook. Olha só quanta coisa boa, não é mesmo? E fica muito melhor com a sua participação. Agora, o Paz News vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando através das mídias sociais para saber de todas as novidades. Fiquem agora com a Palavra de Deus. Até mais! Sem delongas, né? Vamos lá, Mateus 4, na verdade, é o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de nós, porque o Senhor compartilhou comigo, e eu compartilho com você, e você compartilha com quem está lá fora, com quem não veio, e nós tomamos posse da palavra do Senhor, né? Mateus 4, versículo 23, e alguns do versículo 5, do capítulo 5, que fala sobre as bem-aventuranças. 4:23 de Mateus, diz assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso,
o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava todas. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Quando Jesus, aí vamos para o 5, versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, ele subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E ele disse: felizes ou bem-aventuradas as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes ou bem-aventuradas as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são as pessoas quando as insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres, fiquem felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor. Desde que o pastor me convidou, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Aí eu chego aqui, num culto de ceia, depois de tanto tempo, eu imagino que todos estavam muito saudosos de estarem no templo, vendo o irmão pessoalmente, não só online, né? No costume que temos de estarmos na casa do Senhor, né? E aí eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, como assim, né? Aí Deus falou assim no meu coração: coloque-se no lugar destes, que neste tempo aqui, não tinham um templo para ir. Coloque-se no lugar destes, que estavam cheios de doenças, cheios de problemas, cheios de necessidades, cheios de apelos e falta de esperança no seu coração, e que corriam, assim, em demandadas multidões atrás de Jesus, quando ele passava por aqui na terra. Coloque-se no lugar deles e pense que não havia esperança, não havia cura, não havia remédio, não havia médico que resolvesse o problema daquelas pessoas. E o que eles faziam? Eles afluíam. E quando Jesus olhou, eram multidões incontáveis, vindas de várias cidades, num tempo em que se andava a pé, num lugar árido, quente, debaixo de sol escaldante, e ninguém mediu sacrifício nenhum para se achegar à pessoa de Cristo. Porque sabiam que aquele homem tinha algo diferente para entregar para cada um deles, para aquele que estava doente, para aquele que estava necessitado, para aquele que precisava de algo do Senhor. Havia um desespero, queridos, havia um desespero tremendo na vida daquelas pessoas. E de repente se tornou uma grande multidão. Eu vejo aqui uma multidão, Bauru é tão pequenininho, eu vejo aqui uma multidão. E o que esse povo estava fazendo? Buscando da água na fonte da vida, buscando do pão naquele que podia saciar a fome daquele povo. Eles ouviram falar: Jesus pode fazer, então eu vou lá buscar. Jesus pode operar, então eu vou lá buscar a operação de Jesus. Jesus, olhando para aquela multidão, o que ele fala? Senta todo mundo. Os discípulos chegaram bem pertinho dele e ele começou a ensinar. E é nos ensinamentos que nós vamos ficar. Ele dizia assim, ó, de uma forma muito sutil,
mas que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. E eu já cantei, eu já ouvi aqui nessa manhã, e eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor testifica, o teu Espírito testifica todas as coisas na vida daquele que tem algo em comum, que é buscar a presença do Senhor, é desejar a presença do Senhor. E Jesus ensinava assim para os discípulos e para a multidão. Bem-aventurados, lá no versículo 3 do capítulo 5, bem-aventurados são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, em outras versões, humildes. Aí eu lembrei do Abraão e do Ló. Depois que saíram da casa que eles moravam e foram para um lugar que Deus iria mostrar, Abraão, ele tinha tanto amor pela vida daquele moço, né, que levou o moço junto. Levou o moço junto, o moço enriqueceu junto com ele naquela peregrinação. Eles já tinham bens, os bens foram acrescidos, já ouvimos alguma coisa aqui, se a gente ligar os fatos, nós vamos ver que isso já foi contado aqui nessa manhã, e de repente, queridos, os bens se tornaram muitos, tanto de Abraão quanto de Ló, e aí os pastores de um com os pastores de outro começaram a discutir, porque não havia pasto para tantos animais que eles conquistaram, e animais que foram nascendo ao longo da peregrinação. E aí o moço Ló fala para Abraão, nossos pastores estão brigando. Abraão, humildemente, ele fala assim, meu querido, vamos fazer o seguinte, o lugar que Deus tem nos dado é grande, escolhe para onde você quer ir. Espera lá, queridos, foi o Abraão que foi chamado, ele que tinha direito de escolha, e ele coloca o direito na mão do outro. Olha o tamanho da humildade deste homem, queridos. Abraão coloca o direito de escolha na mão de outra pessoa. E é claro, aquela pessoa não era boba, né? O Ló escolheu, olhou assim, as campinas verdes, lindas, maravilhosas, boa para pastagem. Eu quero ir para o lado de cá. Sobrou o quê? O lado de lá, cheio de montanha, lugar íngreme, né? E Abraão, o que ele fez? Tudo bem, meu querido, você vai para o lado, para os pastos verdejantes, e eu vou para cá, ninguém mais vai brigar. E Jesus aqui começa a falar para aquela multidão que estava necessitada. É necessário, queridos, que para ser bem-aventurado e para ser feliz, haja humildade, seja espiritualmente pobre. É o que ele estava falando aqui, queridos. Agora, hoje não está diferente no meio da multidão, o tamanho da humildade, o tamanho da pobreza que nós medimos. Nós medimos pobreza hoje pelos bens que possuímos, e acredito que toda a humanidade sempre fez isso. Mas o que Jesus veio trazer? Um valor novo para cada um de nós. Não meça a sua humildade naquilo que você tem solidamente, naquilo que você tem de bens, mas meça nas suas atitudes relacionadas e iguais ao exemplo que Cristo deixou para nós. Cristo não tinha um carro 0 quilômetro para andar, não. Ele não tinha a melhor das carruagens. Ele não tinha uma locomoção adequada. Ele tinha pé no chão, ele tinha pé cascudo, pé áspero. Andava no sol, léguas, de cidade em cidade, e ele vivia essa humildade. O que ele falou para aquele monte de gente doente? Aquele monte de gente endemoniada? Seja humilde. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Seja humilde. Se eu estivesse lá, eu ia ter que pensar muito. Como assim, né? Eu ia ter que até digerir tudo isso, eu ia ter que pensar muito. E ele continua, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Gente, eu sou chorona. Qualquer coisa, meu marido, ele fica muito bravo. Ele até me deixa lá dentro, fica chorando. Fica chorando, vai lá, dá uma volta, depois ele volta, o choro já acabou, né? Eu sou muito chorona, muito emotiva. Mas não é a emoção que Deus procura em mim e em você, não. Deus quer que você e eu choremos pelo nosso pecado e pelo pecado daqueles a quem amamos e até de quem não amamos, viu, queridos? É esse choro que Deus está procurando em nós e que procurava naquela multidão. O que aquela multidão procurava em Jesus? Procurava cura, procurava esperança, procurava remédio, procurava médico, procurava mudança de vida. Mas poucos choravam pelos seus próprios pecados, mas pelas suas próprias mazelas. Ai, porque eu estou sofrendo isso. Ai, porque o meu sofrimento é aquilo. Mas chorar pelo pecado. Não choravam, ou choravam pouco.
E Jesus nos reuniu nessa manhã para dizer, é bem-aventurado e feliz aquele que chora pelo seu próprio pecado, porque aquele que chora pelo seu pecado, ele encontra o caminho do arrependimento, e aquele que encontra o caminho do arrependimento e consegue deixá-lo, encontra a prosperidade do Senhor. Amém, queridos? Jesus naquele momento lá no meio, não tinha cadeirinha lá não, viu, queridos? Nesse monte de luz bacana, esse louvor maravilhoso. Não. Era todo mundo sentadinho no chão, viu? Ali, sentadinho no chão, no campo aberto. Ele falava assim, ó, felizes as pessoas mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Mansa, mas eu sou tão boazinha, pastor. Fulano é tão bonzinho, pastor. Ai, mas ela é uma bênção, ela é tão boazinha, né, queridos? O bonzinho que Deus procura aqui, queridos, o manso que Deus procura aqui, não é aquele que veste uma cara, uma máscara, uma capa de caridade. Não é isso não, queridos. O manso que Deus procura nesta manhã, como Jesus ensinou naquele momento, são aqueles que se dobram à vontade de Deus. E muitas vezes se dobrar à vontade de Deus é aceitar o não do Senhor e compartilhar esse não do Senhor, viu? Não é só ser bonzinho. Ah, ela é bonzinho. Nossa, ele é um amor de pessoa. Não é isso que Deus está ensinando para nós nessa manhã. Ele quer pessoas mansas que se dobram à vontade de Deus. Eliseu, o profeta Eliseu, ele era duro muitas vezes, duro, não era de ficar alisando, passando a mão na cabeça, não. E numa determinada situação lá, aparece um exército inimigo, viu? O mocinho que trabalhava para ele chega lá desesperado, profeta, olha, está vindo um exército inimigo. O profeta sai para fora e fala assim, ai Deus, abre os olhos do moço, porque ele não está vendo aquilo que o Senhor tem para nós. E o que Deus tinha para eles naquela oportunidade? Um exército de anjos que circulavam o exército inimigo que tinha se levantado contra a vida do profeta e o seu povo. Isso, queridos, é se dobrar diante da vontade do Senhor. Os olhos daquele moço foram abertos e ele pôde contemplar aquilo que o profeta via. E o Eliseu era bonzinho? Não era. Ele era duro, ele era bravo muitas vezes, ele dizia não quando necessário, mas ele se dobrava à vontade de Deus. E todo aquele povo, queridos, que estava lá doente, endemoniado, epilético, sofrendo de todo tipo de mal, sentado no chão, alguns já cansados do sol, estavam ouvindo isso de Jesus. Parece que está tudo na contramão, né? Parece que Jesus fala coisas que a gente não consegue entender, mas ele foi explicando. E Deus foi colocando esses exemplos no meu coração para compartilhar com os irmãos. Primeiro comigo, né? E depois com os irmãos. Aí ele continua falando assim no discurso dele, no versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Quem? Vai para o Jó. Gente, o Jó tinha tudo. De repente, Jó não tem nada, ainda está doente, quase morrendo. Jó, ele foi desacreditado dentro da sua própria casa. Jó foi taxado pelos amigos, procuraram culpa em Jó de todas as formas, acusaram aquele homem de todas as maneiras, e depois de uns 40 capítulos aí da história de Jó, Deus fala assim para Jó, agora você se levanta e ora pelo... Ai, meu Deus, ora por eles. Jó não tinha força nem para ficar em pé, queridos. Jó catava caco de telha para se coçar as feridas, aí sangrava, machucava, doía, a coceira continuava. Era uma confusão na vida de Jó, né? Ele não estava entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando ele ouviu aquela voz, mandando aquela ordem, se levanta, ora pelos teus amigos, busca isso aqui, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Jó tinha uma vida de santificação. O que Deus fez? Deus restaurou a vida de Jó. E todo mundo conhece. Hoje eu cantei aqui, para a glória do Senhor, eu cantei aqui. Jó, ele falou assim num determinado momento, antes
eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Olha que coisa gloriosa, queridos. Que coisa linda. Então tenhamos, queridos, sede e vontade da justiça de Deus, de fazer a vontade do Senhor, de buscar o caminho da santificação. Eu ouvi aqui nessa manhã, eu tenho que guardar minha coroa. Se o caminho não for esse, a coroa vai se perder, queridos. Eu preciso disso para a minha vida, você precisa, como essa multidão precisou ouvir naquele momento. O versículo 7 fala assim: bem-aventuradas ou felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Ah, mas eu sou misericordiosa. Não tem exemplo maior, queridos. Não tem exemplo maior, na minha opinião, do que o próprio Jesus. Ele olhou aquela multidão, só viu gente ruim, gente que não merecia. Gente que não, sabe, que fazia tudo errado. E Jesus olhou com compaixão para aquela multidão e continuou olhando até o dia de hoje, deixou registrado através dos seus discípulos que o amor dele nos constranja de tal maneira, porque ele nos amou primeiro, que a sua presença nos atrai. O Espírito Santo é derramado sobre aquele que é atraído, desde que nós tenhamos a condição que ele pede para nós. E aqui ele fala na palavra, lá no ensinamento dele, né? Feliz a pessoa que tem misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Isso sem contar que lá em Lamentações de Jeremias fala assim, que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos a cada dia. Amém, queridos? E elas se renovam a cada manhã sobre a minha e sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor. E Ele quer que você e eu sejamos assim também. Vamos seguir o exemplo de Jesus, igreja amada. Lá no versículo 8 fala, felizes as pessoas que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Vamos lá no exemplo mais tradicional e aquilo que Deus colocou no meu coração, Davi. Davi foi bonzinho? Não, ele foi homem de guerra. Ele lutou, ele foi sanguinário, ele fazia parte das guerras para defender o seu povo. Ele conquistou, depois de muitas lutas, um território maior para o seu povo. Ele pecou, ele fez o que não devia fazer, mas ainda assim, Deus fala na sua palavra, que no momento do arrependimento de Davi, ele apresentou um coração como o coração de Deus. Porque havia arrependimento genuíno na vida daquele homem quando ele errava. Não é que ele errava e voltava, errava e voltava, errava e voltava. Não, queridos. Nós somos passíveis de erros. Nós somos santificados pelo Senhor e a palavra recomenda que sejamos santos como Ele é santo. Mas nós devemos tentar a cada dia alcançar esses ensinamentos e sermos limpos de coração. Lá no Salmo 15, o salmista ele pergunta para Deus, mas quem habitará no teu santo templo? Quem estará na tua presença? Aquele que é limpo de mãos e de coração, queridos. Tem que haver limpeza no nosso coração. A gente não pode estar guardando qualquer coisa dentro do coração, não, porque isso nos afasta de Deus. Então, hoje é manhã de você e eu refletirmos, depois de participarmos, inclusive, da ceia do Senhor, de fazermos a memória, trazermos a memória aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor fala no sermão da bem-aventurança, né, que felizes são as pessoas que têm o coração puro. Por quê? Porque elas verão a Deus. Quem quer ver a Deus aqui? Oh, glória. Então tem muita gente determinada a limpar o seu coração. Limpa, entrega, não fica guardando aí dentro, não. Faça como Davi, errei, pequei, vou mudar de vida e não vou praticar mais aquilo que eu estava fazendo. Queridos, no versículo 9, felizes as pessoas que trabalham pela paz, são pacificadores, pois Deus as tratará como seus filhos. Quer ver o que eu lembro? A mulher adúltera. Aqui que Jesus fala, atira aí a primeira pedra, você não tem pecado? E isso é para o dia de hoje, né?
Se você não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus, o maior exemplo, queridos. Isso ele ensinava antes do seu sacrifício, antes de morrer. Enquanto seu ministério terreno aqui na terra, ele já ensinava para aquela multidão, estava doente, estava epilética, estava endemoniada, estava necessitada da presença de Deus, buscava aqui, buscava ali. Agora vamos buscar aquele homem, diz que é profeta, diz que faz milagres. Sente e ouve um sermão desse, lição de moral. Isso é para quem tem fé, queridos. Eu quero seguir o caminho da santificação, porque eu quero ver a Deus. Então, você vai ouvir exatamente isso, né? Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. O que aconteceu naquele dia da mulher adúltera? A mulher não foi apedrejada. A lei dava abertura para os homens, mas a mulher não foi apedrejada, e cada pessoa que estava lá jogou a sua pedrinha e né? Porque entenderam que eram pecadores e que não podiam julgar, taxar, bater o martelo sobre a vida da outra, né? Da outra pessoa. E isso equivale aos nossos dias também, queridos, quando nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que não convém e que nos tira do caminho da santidade. Isso nos faz lembrar, queridos, quando o irmão Araão e a irmã Miriam colocam-se os dois aqui no cantinho, contra a vida de Moisés. Não, ele é profeta, mas eu também sou. Não, ele é um líder, mas eu também lidero. Não, ele faz assim, mas eu também consigo fazer. E quem foi que ouviu? Nada mais, nada menos que o próprio Deus. E o que Deus faz? Moisés, vai lá ver o que está acontecendo. Olha lá, seus irmãos, né? Mó falatório, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Deus, então, se revela. Deus se revela, fala para Arão, põe a mão aqui, ó, dentro da blusa. Quando ele, 2 segundos, ele pôs a mão e tirou a mão leprosa. Deus se compadece, cura-o instantaneamente. Miriam é colocada 7 dias fora do arraial, longe de todo mundo, no isolamento social total. Por quê? Porque a língua não cabia dentro da boca. E aqui o que Deus está falando, queridos? Que nós devemos trabalhar pela paz, devemos ser pacificadores. Quantas famílias aqui representadas não conseguem ver em nós um pacificador? Quantas famílias aqui representadas que nós entramos em situações familiares, que é o nosso campo missionário inicial, e nós não conseguimos pacificar. Fica aí a pergunta para cada um de nós, né? Cada um de nós, seja pacificador, viva esse ensinamento que Jesus entregou para aquele povo e entrega para nós nesta manhã, viu, queridos? Toma posse disso, e fala para o Senhor, eu quero ser um pacificador, eu quero pacificar, eu não quero jogar lenha na fogueira, não, porque eu sou do Senhor, eu tenho a mente de Cristo, eu sou nova criatura, e tudo é novo na minha vida, tudo se fez novo. Se o Senhor não se lembra mais do meu pecado, eu tenho que ter mudança de vida. É isso que o Senhor dizia e diz para nós nesta manhã, né, queridos? Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Ai, aqui eu não gostei, não. A igreja está perseguida agora por causa do Covid. Esse Covid é do capeta e a igreja está perseguida. Isso aqui não é nada, queridos. A porta do inferno não prevalecerá contra a porta da igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Se eu me calar e não viver isso tudo aqui que o Senhor está me mandando viver, aí sim o inferno vai prevalecer. Na minha família, nos meus entes queridos, na sociedade em que eu convivo, na nação em que eu moro e no mundo. E qual é a instrução que eu tenho do Senhor? Eu vou ser testemunha, desde aqui, pequenina Macatuba, pequenina Bauru, até os confins da terra. Mas como que eu vou ser isso, queridos? Como que eu vou ser isso? Sofrendo perseguições, viu? Bem-aventurados os que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Eu vou contar um testemunho para você. Olha, coisa linda. Há umas 2 semanas nós trabalhamos com comida e fomos levar uma pizza na casa do meu irmão. Lá tem piscina. Nós ficamos meia hora na casa do meu irmão. Aí meu irmão fala assim, Nê, estou fazendo bolo, estou treinando para fazer bolo que nem da Sodier, que aí eu vou comercializar bolo também. Está treinando lá, né? São uns bolos duros para valer, mas ele está treinando. Mas é até gostosinho. Aí nós demos bastante risada, mas foi questão de minutos.
E a nossa neta, que está aqui do ladinho, né, tem 4 anos, ela caiu dentro da piscina. Ela caiu, o maiorzinho, de 7, começou a gritar, vô, foi aquele griteiro, ele saiu para ver, ficou nervoso, começou a brigar, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Fui lá fora, a menina toda molhada. Ela caiu, bateu no fundo, voltou, pegou na beirada e saiu sozinha. Ela tem 4 anos, ela não sabe nadar, e ela não fica na piscina sem boia. Aliás, ela nem vai na piscina, porque a gente não tem. E isso aconteceu, queridos. Como foi, se alguém empurrou, se ela escorregou, se ela foi olhar, eu não sei. Até hoje ela não consegue explicar. Mas o fato é, queridos, que na hora que a minha cunhada, nós saímos para fora, né? E ela travou assim, começou a chorar e não falava o que tinha acontecido, e eu queria trocar a roupa e ela não deixava, mas enfim, a minha cunhada pega e fala assim, então, mas nós nem bebemos e ela caiu na piscina. Eu não bebo mesmo, e não gosto de quem bebe. Por que eu não gosto de quem bebe? Porque a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal. Então, eu não vou dar ponto para o diabo, não, de jeito nenhum. Eu era uma pessoa que tomava 5 litros de vinho. Antes da minha conversão, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, com muita alegria, acendia um no outro. Para quê? Para a minha glória. O Senhor me alcançou, o Senhor mudou a minha vida. Meu pai morreu de cirrose porque era alcoólatra, queridos. Antes de morrer, o Senhor o resgatou. Eu creio que na glória, eu ainda vou contemplar esse feito do Senhor em nossas vidas. Minha família inteira foi alcançada pelo Senhor, mas éramos beberrões. E o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Aí eu escuto assim, então, e nós nem bebemos. Pera lá, o capeta, você vai tirar onda com a minha cara agora? Graças te dou, Senhor, porque nada aconteceu com a minha neta. O Senhor enviou o anjo e guardou aquela pequena. Em fração de segundos, todos nós sabemos o que pode acontecer com uma criança quando ela cai na piscina e ela não sabe nadar. Todos nós sabemos, mas o Senhor entrou com a providência e deu esse livramento. Eu não preciso ouvir uma assim, espetada do cão. Mas ninguém bebeu. Não tem nada de beber. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, olha só, o diabo, ele está em todo o tempo querendo te espetar. Viu, queridos? Nos espetar, mas nós devemos manter a nossa fé em ação, a nossa fé firmada naquele que é poderoso para nos libertar e para cuidar de nós. Então, queridos, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Você é discípulo de Cristo? Você vai sofrer perseguição, viu? Vai responder na mesma altura? Lembre-se, você tem a mente de Cristo. Responda aquilo que Jesus responderia. E para finalizar, queridos, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres. Fiquem felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, queridos? Para finalizar, eu quero que você vá lá em Romanos 14, versículo 17, que diz assim, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Esse reino está em nós, à nossa disposição. Viver corretamente, justiça, em paz, que excede todo o entendimento, e com alegria que o Espírito Santo nos dá. Alegria do Senhor, que é a nossa força. Se falta alguma coisa dessa na sua vida, hoje é a oportunidade de você falar para Jesus, Jesus, eu ouvi e me coloquei sentado lá naquele pé de monte para ouvir Jesus falar. Eu viajei, me transportei para lá para ouvir o Senhor falar nessa palavra. Que o Senhor possa me consertar. Que eu possa ter uma plaquinha aqui e outra aqui atrás, escrita assim, estou em reforma, até o dia da vinda de Jesus. Amém, queridos? Seja um pacificador. Seja uma pessoa que não busca comida e a bebida. Seja alguém
que deseja essas virtudes que o Senhor declarou aqui para aquele povo e declara sobre nós nesta manhã. Seja alguém que tenha misericórdia dos outros. Seja alguém humilde, não pelo que você tem. Seja limpo de coração. Busque isso. Ser manso, ainda que o manso tenha que ser duro, mas se dobre apenas à vontade de Deus. E o Senhor vai te honrar nessa terra. Amém, queridos? A hora foi embora, né, queridos? Mas fica aqui a palavra do Senhor para a tua vida. Fica aqui essa ponderação e essa meditação do que Deus quer para mim e para você. E de tudo isso que foi discorrido. Eu me coloco no meio da multidão e falo para o Senhor, eu continuo precisando do Senhor. Eu continuo precisando de Ti. Eu fui liberta lá atrás das coisas que já falei aqui. Meu esposo foi liberto lá atrás das coisas que falei aqui. E hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Andar no caminho de santidade, queridos, e de santificação, exige esforço. Nós precisamos nos esforçar. Porque tem uma coroa guardada para mim e para você. Amém? Eu quero tomar posse. Eu quero receber do Senhor. Eu quero estar lá naquele dia. Até lá, eu quero viver a misericórdia. Eu quero viver a compaixão. E eu quero arrastar comigo, se preciso for, vidas que estão ao meu lado e longe de mim. Porque eu fui chamada para ser discípulo. Eu fui chamado para ser profeta. Eu fui chamado para ser embaixador. É isso que você, homem e mulher, servo do Senhor, deve falar. Sejamos servos e o Senhor vai nos honrar em nome de Jesus. Amém? Missionários, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos ter um episódio muito especial e importante. Nos últimos 3 episódios, Joshua aprendeu como usar a espada laser do Espírito. Hoje vamos rever esses conceitos tão importantes para vocês também poder usarem essa arma poderosa contra o inimigo das nossas almas, ok? Então, quero começar com o primeiro. A primeira coisa que Joshua aprendeu foi de ler a Bíblia. Aqui vocês podem ver, tenho muitas Bíblias, no grego, no hebraico, português também. E é muito importante ler a Bíblia todo dia. Tem que ser algo que toda a nossa vida nós vamos aprofundando, estudando e lendo a Bíblia. Missionários, eu vou falar para vocês a minha experiência quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui criado no Chile como filho de missionário e eu lembro que eu não gostava. Meus pais são dos Estados Unidos, éramos missionários gringos lá no Chile, só que éramos gringos pobres. Eu olhava para outros americanos que estavam lá no Chile, todos ricos, com casas grandes, carros grandes, com videogame. Meu Deus, minha família sofria. Eu só comia feijão e arroz todo dia. Nem comia carne porque não tínhamos dinheiro. Éramos missionários na miséria.
Então um dia, meu pai chegou para mim e perguntou: o que você quer ser quando você crescer? E eu falei: eu quero ser qualquer coisa menos um Eu quero pastor. ser qualquer coisa menos pastor. Porque é uma miséria ser um pastor. Eu quero ter videogame, eu quero ter uma casa, um carro. E meu Deus, não quero ser pastor porque não quero ser pobre. Então, meu Deus, essa era a minha atitude. Mas, depois de um tempo, meu líder na igreja me desafiou a orar 1 hora por dia e ler a minha Bíblia todos os dias. Eu orava e lia a Bíblia por 1 hora. Eu lembro que o primeiro dia foi muito difícil, muito chato. Eu não entendia nada da Bíblia. Ai, foi difícil. Segundo dia, muito difícil. Primeira semana, muito difícil, mas eu sabia que Deus queria fazer algo na minha vida. E eu, pela fé, eu orava, lia a Bíblia. Depois de 6 semanas, eu senti uma mudança muito forte na minha vida. E pela primeira vez, quando eu abri e comecei a ler a Bíblia, Deus começou a falar. Eu sentia a voz dele, eu entendia, e o Espírito Santo falava para mim. E depois de vários meses, meu coração foi totalmente transformado. Eu passei de ser aquela criança que não queria ter nada a ver com o ministério, passei a ser uma pessoa, uma criança que eu sabia que eu tinha um chamado de Deus e que eu teria que ser um missionário para alcançar as nações. A segunda coisa que Joshua aprendeu foi a decorar versículos bíblicos. Aqui tenho nas minhas mãos cartões com versículos que eu sempre usei desde criança. Eu tinha cartões com versículos e eu ia decorando todo dia. Então, é importante decorar. Primeiro, a Bíblia diz que quando guardamos a palavra de Deus no nosso coração, não vamos pecar contra ele. E segundo, se temos a palavra de Deus dentro de nosso coração, vamos poder falar a palavra de Deus e ajudar a muitas outras pessoas. Então, muito importante decorar a palavra de Deus. Eu lembro que quando era muito jovem e sentia esse chamado de Deus, eu comecei a decorar versículos bíblicos para poder compartilhar o evangelho e falar para outras pessoas. Então eu lembro decorando muitos versículos sobre como ser salvo, sobre salvação. Eu ia todo final de semana para o parque e eu começava a compartilhar a palavra de Deus e o evangelho de Deus para as pessoas no parque. E foi interessante, eu fiz isso por anos e muitas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador por causa de que deu para eu decorar versículos e compartilhar a palavra de Deus e o evangelho. Então Joshua aprendeu várias coisas. A terceira coisa que ele aprendeu foi sobre meditar na palavra de Deus. Agora, meditar tem várias coisas. Primeiro, temos que pedir a Deus nos falar através da palavra de Deus. Não é só ler, não. Pegamos a Bíblia e dizemos: Espírito Santo, por favor, me ajude, fale a minha vida, meu coração através da sua palavra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa de meditar é que você vai bem devagar, lendo palavra por palavra. Em vez de ler rápido, vai bem devagar. Por exemplo, estou lendo agora aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Uau, esse é um versículo muito forte, muito profundo. E não dá só ler uma vez e pronto. Não, você tem que ir ler de novo. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, meu Deus, e começa a meditar.
normalmente queremos odiar nosso inimigo, mas aqui diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então vamos dividir a palavra de Deus, palavra por palavra, que Deus está falando para mim, bem devagar. Então, primeiro, temos que pedir para o Espírito Santo nos falar. Número 2, lemos bem devagar, palavra por palavra, meditando, pensando o que significa ir profundo, profundo. E número 3, pegue caneta, pegue papel e comece a escrever o que o Espírito Santo está falando para a sua vida. Se você não escreve, você vai esquecer. Não esqueça, escreva tudo o que o Espírito Santo fala para a sua vida. Missionários, a última coisa que Joshua aprendeu foi de aplicar a palavra de Deus para a sua vida. É importante entender que a Bíblia não foi só para aquelas pessoas que estavam vivas faz 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Não, a Bíblia aplica a nossa vida agora, em toda circunstância que está na sua vida. Agora, então, o inimigo tem várias maneiras que tenta atrapalhar quando lemos, estudamos, meditamos, aplicamos a palavra de Deus. O primeiro é que você está tentando ler a Bíblia e de repente você fica muito cansado. Que tal uma sonequinha agora? Soninho? Vamos fazer uma massagem para relaxar. A segunda maneira que o inimigo tenta atrapalhar é que você começa a pensar, muito chato ler a Bíblia, não entendo nada, que chato. Prefiro estar jogando videogames ou fazendo qualquer outra coisa. Aminadab gerou quem? Nação gerou a Salmão. Que chato! Salmão gerou... Não, isso é muito chato. Salmão? Salmão? Ninguém entende nada, tá vendo? Nem você entende. Salmão. Isso é muito chato. A terceira maneira que o inimigo tenta te distrair é através de o celular, as mídias sociais, a mídia, todas essas coisas que tem muita cor, muito atraentes. Ele tenta te tentar com isso. Que tal o Instagram agora? Um pouquinho. É muito divertido. Lembra daquele vídeo? Olha que gatos. É mais legal que a Bíblia, vem. É muito engraçado. Olha, É muito bom. tá com medo dos vegetais lá. Pode fechar a Bíblia. Fecha. Isso é muito mais divertido que a Bíblia. Olha como você sorri. Isso é muito legal. Muito bem. E a quarta coisa que o inimigo tenta jogar para ti enquanto você lê a Bíblia, ele começa a colocar pensamentos negativos de que aquilo não é para ti. Isso não aplica para ti. Talvez Deus abençoe muitas outras pessoas, mas não vai te abençoar. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode? Mentira. Você lembra tanto de vezes que você já pisou na bola? Nananina, não pode nada. Pois é, né? Ontem eu esqueci. Exatamente, tá vendo como não é verdade? Acabei dormindo 2 horas da manhã. O inimigo está tentando atrapalhar a Joshua enquanto ele lê, estuda e medita a Bíblia. Vamos ver o que acontece. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme.
É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dorme logo! Não. Dorme logo! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dorme! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Josh já tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso! Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Josh já continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Olha como é muito mais legal. Não. Em vez de pastagens aí contra o meu repouso. Eu não acredito. Josh está muito forte, tá resistindo a Vamos tudo. tentar. Vamos tentar. Da morte. Ele não desiste Não nunca. tem mal nenhum. Pare com estás isso! comigo. Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão Já todos era. os dias da minha vida. Uau! Joshua acaba de vencer o inimigo! Que legal! Maravilhoso! Agora vamos todos cantar juntos uma canção para nos lembrar as 4 coisas que precisamos para crescer na palavra de Deus e poder usar a espada laser do Espírito. Primeiro é ler, número 2 é decorar, número 3 é meditar e número 4 é aplicar. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, Decoro. medito, aplico. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder,